Boa tarde a todos. Eu vou partilhar convosco um projeto de intervenção e investigação que utiliza a fotografia como método de criar dados, portanto, de recolher informação, mas também de intervir, então, com pessoas em situação de sem-abrigo. Este foi um projeto que foi feito em colaboração com a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e em que tentámos testar e validar o PhotoVoice como uma ferramenta de investigação e intervenção em serviço social. O PhotoVoice foi desenvolvido nos anos 80 na Universidade de Michigan pela Mary Burris e Caroline Young. Desde aí tem sido uma ferramenta que se tem universalizado e que tem permitido introduzir a mudança nas comunidades mais vulneráveis um pouco por todo o mundo. Aquilo que nós fizemos, e atendendo que já tinha trabalhado com esta ferramenta noutros países, no Cáucaso e também em África, e tendo eu deslocado recentemente para os Açores, quis perceber como é que poderia fazer uma melhora ou ajudar a resolver um problema social complexo que tinha a ver com os deportados. Há imensos deportados, portanto, cidadãos portugueses que foram para os Estados Unidos, mas que nunca se naturalizaram americanos, e que há cerca de 2.000 deportados dos Estados Unidos ou do Canadá nos Açores. E isso criou um problema muito complexo ao nível da inclusão social, e dentro dos sem-abrigo há imensa gente que tinha sido deportado dos Estados Unidos. Então, o PhotoVoice, portanto, é uma ferramenta ou é um método que está focalizado na intervenção social e foca-se na promoção de parcerias para a mudança. É sempre uma ação coletiva, assenta no esforço e numa reflexão partilhada entre vários atores. Em particular, nos Açores havia 1.364 deportados dos Estados Unidos, mas também temos outro tanto deportados do Canadá. Esta população que se encontra, ou grande parte deles, em situação de sem-abrigo, é uma situação complexa porque acabam por sofrer uma dupla condenação. Eles cumprem penas nos Estados Unidos, no último dia de pena são postos num avião e são deixados nos Açores. Sem família, sem referências, muitos deles nem sequer falam português porque saíram dos Açores ainda em criança e, portanto, não têm referência nenhuma. Para trás fica a sua história de vida, ficam os filhos, fica a mulher, fica, no fundo, todo o seu universo. E eles então consideram os Açores a prisão de Alcatraz, onde eles estão presos e não podem sair. E, portanto, é uma dupla condenação. Foi isto que me motivou a tentar trabalhar com esta população e a tentar perceber de que forma é que podemos desenhar outras estratégias de intervenção social que respondam aos problemas deles. Este é um problema do passado, mas também do presente. A Furtado diz que nos Estados Unidos 59% da diáspora açoriana não está naturalizada, ou seja, 41% deles são potencialmente deportáveis pelas autoridades norte-americanas. É um problema do passado, mas vai ser um problema também para o futuro. No fundo, são histórias de vida, muitas vezes marcadas pela exclusão, pela solidão e pelo estigma social de que são alvos. O PhotoVoice, há 3 objetivos principais na utilização deste método: capacitar as pessoas para documentar e refletir pontos fortes e fracos da sua comunidade através da fotografia, promover o diálogo crítico e o conhecimento, facilitando a comunicação e o diálogo através da análise de grupos de fotografia para identificar questões importantes para a comunidade, fazer um apelo aos responsáveis políticos e a outras pessoas de influência para a importância da mudança na comunidade. Como é que este estudo foi feito? Participaram 9 pessoas em situação de sem-abrigo, mas por razões várias, alguns foram internados para fazer desintoxicações e, portanto, dos 9, só 6 é que fizeram a discussão e a reflexão sobre as fotografias. Foram 6 participantes, 23 fotografias, todas discutidas através do protocolo SHOED, que eu irei falar.
Foi feita a análise através do protocolo, mas depois também foi feita uma análise de conteúdo e uma análise temática das fotografias produzidas. Em termos, digamos, das metodologias de investigação, muitas vezes há aqui uma certa confusão entre a análise de conteúdo e a análise temática, sendo que a análise temática, por vezes, perde força em função da análise de conteúdo. Eu, neste projeto, fiz as duas coisas. Fiz análise de conteúdo dos discursos e fiz análise temática a partir das fotografias. E vou-vos passar assim rapidamente, há muita luz, não dá para ver, mas algumas das fotografias que foram tiradas, portanto, pelos participantes. Este é um grupo de deportados. E, portanto, aquilo que foi pedido a este grupo era que reportassem ou que identificassem os problemas com que se confrontam no seu dia-a-dia. A fim de facilitar a discussão e a reflexão sobre o tema, nós seguimos um protocolo que é o SHOED, que permite partir do simples para o complexo e, portanto, à medida em que se debate e se reflete sobre a fotografia e sobre os conteúdos da fotografia, vamos construindo conhecimento. O SHOED, para português, nós podemos traduzir o S, o sino, o que é visto aqui, descrever o que os olhos veem, o happening, o que é que está realmente a acontecer, a história escondida por trás da imagem, o O, de hour, como é que se relaciona com as nossas vidas ou com a minha vida pessoal, o W, o I, porque é que as coisas são desta maneira, o E, educate, como é que esta imagem educa pessoas, e o que é que podemos fazer para mudar esta situação. O do, o D de do, vamos agir. Portanto, este é um processo que visa o empoderamento, que visa a participação, que visa transformar pessoas assistidas em atores, em protagonistas da sua própria mudança. Mais algumas fotografias que foram tiradas, portanto, pelos participantes. É interessantíssimo a reflexão e a perspicácia, a capacidade de fazer esta leitura por parte de todos os participantes relativamente a várias temáticas. Por exemplo, só assim a título de exemplo, este fala da questão da discriminação de género e em particular da discriminação sexual, sendo esta uma mulher assumidamente lésbica e que é muito, para além da sua situação de sem-abrigo, é muito castigada e condenada e julgada e ostracizada pela sua orientação sexual. E a fotografia, no fundo, fala também, o autor quis falar da discriminação que eles são alvo, mas também das múltiplas discriminações dentro desta população. O que é que isto permitiu perceber? E, portanto, o Photovoice é dar a voz às pessoas. Eles tiveram a oportunidade de poder falar sobre os problemas que são vividos por esta comunidade e também pensar as soluções. Temos logo ali como um problema grave a questão da falta de habitação, como segundo temos os estereótipos e a discriminação e a falta de acesso à saúde física e mental. E depois é que vêm as questões da pobreza, vulnerabilidade, embora a forma como eles fazem a leitura, digamos, destas categorias que depois eu criei a partir da análise de conteúdo, sejam extremamente ricas e que mostra que estas pessoas, apesar da situação de vulnerabilidade e de exclusão em que se encontram, continuam com uma capacidade crítica muito pertinente e muito interessante. Aqui temos a ver a parte das soluções, ou seja, perante os problemas por eles identificados, quais eram as soluções que eles gostariam de ver implementadas na cidade, e há aqui um dado que eu acho muito significativo. Muitos deles dizem que são necessárias novas e melhores respostas sociais, são necessárias outras políticas sociais para responder aos problemas que eles sentem. E com uma tónica muito grande na prevenção, porque há muita intervenção, mas não há prevenção. E eles perceberam que, efetivamente, há que agir preventivamente para evitar que outras pessoas caiam nesta situação. E quando se falava das políticas sociais, falavam
da habitação, da saúde, do emprego e também das questões do envelhecimento ativo. Também foi falado com muita clareza esta necessidade de combater os estereótipos e haver, ou por parte das instituições sociais, desenvolverem uma intervenção social assente no afeto. Mais algumas fotografias. Esta achei uma fotografia muito interessante, porque eles dizem que é isto que se passa, ou seja, lá embaixo há um sinal, há um caminho, que toda a gente diz para onde é que hão de ir, qual é o caminho, mas eles têm barreiras muito grandes à sua frente que impede de progredir e de evoluir. Doutor Eduardo, peço desculpa, mas está mesmo no seu livro. Ok, pronto. Análise de conteúdo e, rapidamente, então, o dinheiro que fica, só as conclusões ou os resultados disto tudo. Os participantes referem a falta de habitação, 47%, as dificuldades de acesso à habitação e o acesso à saúde física e mental, como um dos principais problemas por eles vividos, ou seja, isto colido com o artigo 25, que diz que da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que todas as pessoas têm que ter nível de vida suficiente, tem que haver alimentação, alojamento, assistência médica e serviços sociais. E eles, portanto, sentem uma violação de direitos assente exatamente nestas dimensões. Falam também da questão de serem discriminados, serem alvo de rotulagem e vítimas de estereótipos por parte da sociedade. Se olharmos também a Declaração Universal de Direito 1, que todas as pessoas nascem livres e iguais, dignidade e direitos e espírito de fraternidade, que é aquilo que eles não encontram. E, acabando, então, o que é que eu proponho ou aquilo que se vai tentar implementar? São necessárias novas e melhores respostas sociais para 95% dos participantes, e, portanto, há necessidade de desenvolver, então, uma nova estratégia, haver um foco na prevenção e também esta necessidade de haver políticas ativas para combater estereótipos e a necessidade das instituições terem uma dimensão afeto mais humanizada e assente, digamos, no afeto. Além disso, também a necessidade de resgatar estas pessoas, de aumentar a sua autoestima, e eles querem ser ouvidos, querem ser envolvidos na solução dos seus problemas, querem ser tratados com respeito e não serem considerados números. Eles acham que são números das instituições, que muitas vezes as instituições querem que eles sejam propriedade das instituições e eles recusam essa situação. De maneira que precisamos desenvolver uma intervenção macro, meso e micro, influenciar as políticas sociais e combater estes estereótipos e desenvolver outro tipo de estratégias mais assentes na pessoa humana, combater a solidão e aumentar, então, o bem-estar físico e psicológico e garantir, então, os direitos humanos.